adenomovírus humano, eita nome da gota, responsável por causar um aumento de infecções respiratórias na China. Os casos foram confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde. A repórter Juliana Santos está chegando com as informações. Juliana, então, quais são os principais sintomas desse metapneumovírus? Isso mesmo, Mário. A gente volta agora para falar sobre saúde, tá certo? O assunto agora é o metapneumovírus. Tem surgido alguns casos em Pernambuco, né? Tem gerado alerta da população sobre o que seria esse vírus, quais os sintomas, como é que trata. E para a gente sanar essas dúvidas, eu converso com o doutor Adalberto de Lima, que está aqui comigo. Ele é clínico geral, vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Doutor Adalberto, bom dia. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. É um vírus novo? É um vírus antigo? Como é que o senhor explica isso para a gente? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham na Rádio Cidade. Veja, não é um vírus novo. É um vírus que já existe no Brasil e já existe no mundo há um certo tempo. Aqui no Brasil, há quase 10 anos que ele já está circulando. Só que não era um vírus que era testado, que era muito testado. Então, houve a pandemia do Covid, nós tivemos aqueles casos da influenza, H1N1, H2N3. Então, isso tudo chamou a atenção da população e das autoridades sanitárias. Só que esse vírus que surgiu agora, que está em moda agora, que tem um número maior de casos agora, já é um vírus conhecido da gente. Ele não tem o risco de causar aqueles males que nós tivemos nas pandemias anteriores, que a pessoa fica muito cansada, que a pessoa precisa de UTI, que a pessoa precisa de tudo isso. Nada disso. É um vírus que ele é mais transmissível, a pessoa contrai ele com uma facilidade muito maior, só que ele não tem aquele caso grave. O quadro dele é um quadro de uma gripe normal, coriza, dores de cabeça, dores no corpo, perca de apetite, aquela moleza no corpo, febre, é uma febre até um pouco mais alta, é febre de 39,5, mas é uma coisa que perfeitamente é tratável sem nenhum risco maior. Os 2 casos confirmados aqui em Pernambuco são de 2 crianças. Existe a probabilidade, né, dessas crianças serem contaminadas de uma forma mais fácil do que os adultos, do que os idosos, por exemplo? Sim, porque na primeira infância, a criança pequena, ela é uma pessoa que ela contrai muito mais essas viroses. A criança gripa muito mais do que o adulto, até pelo seu sistema imunológico, que não está totalmente formado. E a criança, além de ter um sistema imunológico não formado, ela se aproxima muito mais do outro. A criança não usa máscara, a criança não tem aquele cuidado de tapar a boca quando espirra, quando tosse, quando fala. A criança pega mais um no outro. Então, isso facilita a transmissão do vírus. Não que ele vá ter um caso mais grave, não é isso. Ele vai disseminar com muito mais facilidade do que um adulto, mas o sintoma é praticamente o mesmo. Como é que funciona o tratamento? Tratamento ser feito à base puramente de sintomáticos. São remédios para febre, remédios descongestionantes. A gente recomenda repouso, hidratação e ter o cuidado na transmissibilidade. É a pessoa não estar muito próximo, é a pessoa lavar as mãos, é a pessoa se distanciar um pouco do outro e, estando gripado, estando doente, evite sair de casa, evite aglomerar, porque quanto mais você faz isso, mais você transmite para outras pessoas. É um vírus que circula, no caso, né, com um pouco mais de facilidade, mas os sintomas são os sintomas de gripe, né, doutor? Quando procurar o centro médico? Ele se transmite com muita facilidade e não é tão grave, mas a gente precisa que as pessoas procurem as autoridades sanitárias, pelo menos para ter uma coisa que a gente chama de notificação, porque se todo mundo estiver doente dentro de casa, as autoridades sanitárias não vão saber que existe esse surto, não vai tomar providências. Então, precisa ter a entrada na unidade básica de saúde, nas portas de emergência, para ter a notificação e o cuidado com essas doenças que o médico vai orientar bem direitinho o que a pessoa precisa fazer em casa. As questões de higiene, então, são fundamentais aí para evitar a circulação desse vírus, né? Principalmente o cuidado, a higienização, a proteção das crianças que são as mais acometidas. As mães precisam proteger. Se a criança está gripada, evitar de levar para a escola, evitar de levar para a creche, evitar contato com os familiares mais próximos da mesma idade, que vai transmitir também. E os adultos, distanciamento, lavagem das mãos e, se estiver doente, ficar em casa recolhido pelo menos por um período de 3 a 5 dias, que é o período de maior transmissibilidade dessa doença.
Perfeito. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente conversou com o doutor Adalberto de Lima, que é clínico geral, aqui passando orientações sobre o metapneumovírus. Apesar do nome difícil, né, é um vírus que já circula, né, há algum tempo no Brasil, não é um vírus novo e que os sintomas são aí parecidos com uma gripe comum. Então, vale aí os cuidados de higiene, né, para evitar a circulação desse vírus. Eu volto com vocês. Muito bem, então fica aí essa dica importante, né, porque a gente tem aí os cuidados, né, porque são novidades que vão aparecendo na saúde e a gente precisa ficar ligado a depois não estar doente aí, né, e contaminando todo mundo e não ter mais problemas pela frente. Vamos seguindo aqui com uma cidade, é hora do WhatsApp Cidade.